Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo sobre dicas de Power BI. Aqui é o José Ângelo da Ampulheta Infinita Treinamentos. Hoje vamos falar sobre inteligência do tempo utilizando o software Bravo. O software Bravo é um software da SQL BI criado recentemente para auxiliar os usuários do Power BI a automatizar as suas tarefas, proporcionando mais produtividade. E o que o software Bravo promete? Ele promete analisar o arquivo do Power BI, o arquivo do Power BI também é chamado de modelo. Ele promete formatar as nossas medidas, deixando elas num padrão inteligível. Promete criar a tabela calendário, criar medidas de inteligência do tempo, que é o foco deste nosso vídeo, e também exportar dados do arquivo Power BI, que é o modelo, para Excel ou para CSV. Vou mostrar para vocês o arquivo ou modelo do Power BI que vamos construir. Aqui está ele. Então, nós temos 4 medidas principais que estão aqui na parte superior, que é o faturamento, impostos, lucro e quantidade. E aqui embaixo nós já temos dois visuais utilizando as funções de inteligência do tempo criadas pelo Bravo. Mas vamos dar uma olhada mais de perto nos dados que nós utilizamos para criar este modelo. Vou clicar aqui na aba Dados e vamos clicar na tabela Fato Vendas Online. Este banco de dados que foi utilizado como fonte para este modelo é o banco de dados Adventure Works da Microsoft. É apenas uma fração deste banco de dados. Aqui temos nessa tabela Fato Vendas Online o código do pedido, a quantidade do pedido, o preço unitário, o valor dos impostos, a data da compra e a data de envio. Então, atentar que temos duas colunas que retratam data, data de compra e data de envio. Vamos agora passar para o Bravo. Vou mostrar para vocês como fazer a instalação do software Bravo. Antes de tudo, vamos fazer a instalação do Bravo. Para isso, aqui eu vou fazer uma pesquisa no Google por SQL BI, que são os mantenedores da ferramenta, e vou clicar aqui na primeira opção, SQL BI Home. E aqui na página do SQL BI nós vamos vir em Tools. E aqui está ele, logo em destaque. Vou clicar sobre Bravo for Power BI. E aqui ele pede para informar o e-mail para fazer o download. Eu vou desmarcar essas duas informações, essas duas caixinhas, pois eu não quero receber nenhum comunicado do time do SQL BI. E agora já não pede mais para informar o e-mail. Vou apenas fazer o download do arquivo. Chegando nesta página, vamos clicar aqui na parte superior direita em Download. Vou marcar aqui para poder utilizar somente os cookies estritamente necessários, que eu não gosto de ficar sendo rastreado. E vou clicar aqui, Download from GitHub. E agora vamos vir nessa primeira opção, que é a opção recomendada, que é o Self-Contained. Depois que a gente clica em Self-Contained, ele faz o download do arquivo para a gente. E como vocês podem ver, no dia 12 de abril, às 15h20, este arquivo tinha um tamanho de 75 megabytes aproximadamente. Então vamos iniciar a instalação. Aqui tem um wizard, um assistente, para poder nos auxiliar com a instalação. Vou clicar em Next. Temos que aceitar o contrato, normal até aqui. Vamos clicar novamente em Next. E aqui ele pede para poder ser informado onde nós vamos fazer a instalação. Ele sugere o Drive C, que é o meu drive de disco rígido sólido, o meu disco rígido rápido, do tipo SSD. Eu não gosto de salvar arquivos aqui, arquivos de programas aqui. Então vou fazer o seguinte, eu vou mudar este caminho. Eu vou deixar dessa forma, com o D2 Program Files, que já existe no meu disco D, que é o meu disco rígido normal. E vou guardar aqui apenas o Bravo. Vou tirar aquele SQL BI. Atalho na área de trabalho eu vou desmarcar, que eu não gosto da minha área de trabalho poluída. E criar o atalho no menu do Windows, isso aqui eu vou permitir. Vou clicar em Next. Aqui ele avisa que ele vai fazer uma coleta de logs. Esse caso aqui, como se trata de uma ferramenta ainda de teste, eu vou permitir. Por enquanto eu vou permitir. E vou clicar em Install. Eu cortei um pouquinho o vídeo, tá, pessoal? Para não ficar com a barra de progresso aqui enchendo. Demorou em torno de 2 minutos para concluir a instalação. E agora é só clicar em Finish.
Vamos ver agora se o Power BI mostra nas ferramentas externas a opção do Bravo. Vou iniciar aqui o Power BI. Aqui eu já fechei aquela telinha de boas-vindas. Agora aqui em ferramentas externas, funcionou. Aqui está ele. Aqui está o cãozinho Bravo. Ok, vamos abrir então o nosso relatório inicial, para podermos começar o tutorial de verdade, que é a criação da tabela calendário e as medidas de inteligência de tempo. O que já temos neste arquivo? Nós já temos a tabela Fato Vendas Online importada e nós já temos 4 medidas prontas. A medida faturamento, ela usa a função SumX para fazer a multiplicação entre a quantidade e o preço unitário. Ele multiplica o valor dessas duas colunas e ele soma o resultado desta multiplicação. Com isso, nós obtemos o valor do faturamento. As demais medidas são mais simples, é apenas uma soma direta. A medida impostos é uma soma direta da coluna imposto. A medida lucro é uma subtração entre o valor faturado e o valor dos impostos. E a medida quantidade vendida é uma soma da coluna quantidade da nossa tabela Fato Vendas Online. Aqui embaixo nós já temos 2 visuais, que é o gráfico de área, e eles estão aguardando as medidas e as colunas que irão compor o eixo. Vamos então para ferramentas externas e vamos clicar aqui sobre Bravo. Na primeira tela do Bravo já temos uma apresentação de como está o nosso modelo, ou seja, o nosso arquivo Power BI. Na parte superior temos o nome do modelo. Abaixo é informado o tamanho do arquivo e que ele possui 7 colunas, sendo que dessas 4 não estão em uso. Reparem que as colunas estão ordenadas pela de maior peso até a de menor peso. A primeira coluna, código do pedido, não só pode, como deve ser excluída do modelo, uma vez que é a de maior peso e, mais importante, não está e não estará em uso. Observar no canto direito que existe uma representação visual das colunas que ocupam maior espaço no modelo. Vemos que, proporcionalmente, a coluna código do pedido praticamente domina o modelo. Este é mais um motivo para sua exclusão. Percebam que, à medida que passamos pelo nome das colunas, a área por ela ocupada no visual é destacada. Faltou aqui uma opção para se excluir a coluna código do pedido, pois observem que, se já sabemos que temos uma coluna que está deixando o modelo pesado e esta coluna é desnecessária, o Bravo poderia já sugerir a sua exclusão. Sigamos para o terceiro ícone do Bravo, que é o calendário. O Bravo faz uma rápida análise para identificar se é possível ou não criar uma tabela calendário. O arquivo Power BI possui apenas uma tabela, mas lembre-se que ela possui 2 colunas com datas, a data de compra e a data de envio. Para este nosso arquivo, o Bravo mostra que é compatível com o gerenciamento de datas. Observar aqui na parte superior que o Bravo está na guia Calendar. Esta guia traz algumas configurações e na parte final apresenta uma amostra da tabela calendário. Um ponto muito interessante é poder indicar em qual mês se inicia o ano. É comum o ano fiscal iniciar em julho ao invés de janeiro. Essa foi uma grande sacada do time do SQL BI. Vamos manter as configurações como apresentadas nesta tela inicial. Como podem ver aqui, sugiro a vocês explorar as outras opções para escolher a que melhor lhes atende. Na segunda guia, Interval, temos mais algumas configurações que acredito servirem para identificar o maior e o menor ano das colunas que possuem datas. Vou manter as opções First and Last Year como Auto. Embaixo, em Automatic Scan, vamos mudar para Choose Columns e vou marcar as 2 colunas de data do nosso modelo. Seguindo para a terceira guia, a Dates, na opção Regional Format, vamos mudar para Português Brasil. Observem aqui na amostra da tabela que ela traduziu os nomes das colunas, mas não traduziu os seus valores.
Também percebemos que faltou traduzir a coluna quarter, que é o nosso trimestre. Seguindo para a guia Holidays, podemos marcar ou desmarcar os feriados. Em Holidays Country, podemos selecionar o Brasil. Por fim, podemos ir para a última guia, que é a Time Intelligence. O Bravo já avisa que nesta guia são criadas as funções de inteligência do tempo mais comuns. Temos a opção de escolher de quais medidas queremos criar as medidas de inteligência do tempo. Vamos deixar marcado como All Measures, ou seja, todas as medidas. Agora, no canto superior direito, vamos clicar sobre Sincronizar. Vejam abaixo que perdeu a tradução da tabela Calendário. Retornamos então à guia Dates para selecionar novamente o português do Brasil. Ok, vamos clicar em Preview Changes. São apresentadas duas novas guias, Dates and Holidays e a Time Intelligence. O contido nessas guias é óbvio. A primeira mostra as tabelas relativas à tabela calendário e a feriados, e a segunda guia mostra o que foi construído em termos de medidas. Vamos clicar em Apply Changes para enviar as mudanças para o modelo ou arquivo Power BI. O Bravo exibe esta mensagem de sucesso. Vamos clicar em Done para indicar que o processo foi finalizado e podemos fechar o Bravo. Observem aqui à direita que a tabela calendário o Bravo criou com o nome de Date, que é o padrão no exterior. Vejam que na tabela Medidas foram criadas pastinhas para facilitar o gerenciamento das medidas. Vejam a quantidade de medidas que foram criadas. Vamos então começar a utilizar essas medidas, mas primeiro vamos ajustar o relacionamento. Vou clicar aqui em Modelo e vou relacionar a coluna Data da tabela Date com a coluna Data de compra da tabela Fato Vendas Online. Para este nosso exemplo, vou fazer o relacionamento apenas entre esses campos e tabelas. Vamos voltar aqui para a página do relatório. E agora eu vou fazer o uso da primeira medida. Aqui em To Date Total, em Impostos, ou melhor, em Faturamento, vamos escolher essa medida, MTD Faturamento. Vou fazer uma rápida explicação sobre ela. Esta medida, ela começa com um condicional, ou seja, ela verifica se é verdadeira a resposta da medida Show Values for Dates. E o sendo, a função Calculate é utilizada para mudar o contexto da medida faturamento. Este novo contexto, ou novo ponto de vista, muda o valor do faturamento. Ele passa a ser um valor acumulado até o último dia do mês. Quando um novo mês se inicia, o valor acumulado também se reinicia. Vamos colocar esta medida no visual da esquerda. E no eixo, vamos colocar as colunas ano, trimestre e mês. Ano, trimestre, que está como quarter, não foi traduzido, e mês. E agora temos a opção de fazer o drill down no visual, até o nível do mês. Vou deixar assim. Vamos fazer agora o gráfico da direita. Vamos também colocar as mesmas colunas referente ao tempo, que vai ser o ano, o quarter, que é o trimestre, e o mês. E em medidas, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pouquinho diferente. Aqui na pasta To Date Growth, em faturamento, vamos escolher a medida MOMTD Faturamento. Vou descer aqui o drill down apenas uma vez. E vou clicar novamente na medida para poder explicá-la para vocês. Essa medida é bastante interessante, pois ela é a diferença entre o valor atual e o valor observado no mês imediatamente anterior. A primeira variável é a Value Current Period. Esta variável armazena o valor corrente da medida MTD Faturamento, que utilizamos no gráfico ao lado, o gráfico da esquerda.
A segunda variável é a de nome Value Previous Period, ou seja, o valor acumulado no mês, mas em relação ao mês anterior. A terceira e última variável é a chamada Result, que é o resultado. Ela faz uma dupla checagem. Se as duas variáveis acima não estão com valores em branco, se ambas forem verdadeiras, é feito o cálculo da diferença entre essas duas variáveis. A análise proporcionada por esta medida é muito poderosa no entendimento do que aconteceu com a empresa, que é um dos objetivos do BI. Vejam aqui no visual que temos valores positivos e negativos, e é importante buscar meios para se entender os motivos. Por fim, vamos abrir o Power Query e excluir a coluna Código do pedido. Vamos clicar em Fechar e Aplicar. Agora vamos reabrir o Bravo. Agora a tabela de maior peso é a tabela Calendário e não mais a tabela Fato. Mas a tabela Calendário trouxe um peso significativo para o modelo, principalmente considerando que temos apenas 4 anos de colunas de data na tabela Fato. Minha avaliação é que, para uso no Brasil, o Bravo precisa efetivar a tradução da tabela Calendário, não só o nome das colunas, mas também seus valores, e também precisa da tradução do nome das medidas. Do ponto de vista da automação que a ferramenta proporciona, podemos dizer que é excepcional. A quantidade de medidas criadas é fantástica, proporcionando a execução de diversas análises rapidamente. A interface é muito bonita e muito intuitiva. O ponto que considero crítico é o peso da tabela Calendário criada pelo Bravo. Seria importante podermos escolher quais colunas a serem criadas. Isso pode proporcionar uma diminuição do peso dessa tabela ao modelo. O Bravo ainda é uma aplicação em construção. Sugiro a vocês experimentar e enviar as dificuldades de vocês como sugestões para Mr. Marco Russo, diretamente no repositório do GitHub. Se não souberem inglês, façam uso do Google Tradutor, mas não percamos esta oportunidade de termos ótimas funcionalidades totalmente otimizadas para a realidade brasileira. Obrigado a todos por assistirem este vídeo e até a próxima! Quer aprender Power BI com 5 projetos e mais de 15 horas de vídeo passo a passo? Faça nosso treinamento na Udemy. O link estará na descrição. Obrigado e até o próximo tutorial!